Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos dando início ao nosso segundo bloco do 11º CNP, do workshop do 11º CNP, onde nós trouxemos aqui o assessor parlamentar Guilherme Cardoso e o nosso advogado do Confea, que trabalha na Procuradoria Jurídica, Fernando Nascimento. Junto comigo, dando apoio, está a assessora de gabinete Simone Bahia, e quero aproveitar nesse segundo bloco e agradecer a toda a equipe de apoio da Soea Connect, Tiago e Micali, espero que tenha acertado o seu nome. Vocês têm feito um bom trabalho aí e desejo aí que a gente feche com êxito essa Soea Connect e desde já agradeço o trabalho que vocês estão desenvolvendo no staff, no offline aqui. Então, vamos dar sequência aos trabalhos. Vou apresentar o primeiro painelista, professor Fernando Nascimento, doutorando em Direitos Humanos e Cidadania pela CEAM-UNB, mestre em Direito Público pela PUC Minas, especialista em Ciências Penais pelo IEC PUC Minas, especialista em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública pelo CRISP-UFMG, procurador, advogado no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, professor no IESB e na Unieuro, advogado, e no CONFEA exerceu as funções de superintendente administrativo financeiro, gerente da controladoria, da auditoria e do sistema e corregedoria. Professor Fernando, desejo uma excelente apresentação para o senhor, desde já agradeço a sua disposição, sua contribuição e boa palestra. Obrigado, Renato. Saudar aos presentes, aos participantes de modo geral, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse diálogo, partilhando alguma coisa aí com vocês. Quem sabe a gente pode contribuir para aprimorar cada vez mais, qualificar e aperfeiçoar este importante instrumento de integração entre o sistema Confea-CREA, os profissionais e a sociedade e os entes governamentais, que é o Congresso Nacional de Profissionais. Eu vou compartilhar com vocês um slide, uma apresentaçãozinha que nós preparamos para dinamizar a nossa atividade. Renato, só me informe um sinalzinho se está aparecendo a apresentação, está tudo certo aí? Professor, está ok sua apresentação. Eu não posso aparecer porque agora o momento é seu, mas está aparecendo aqui. Boa palestra. Professor, Bom, tudo certo? Tudo certo, agora sim. Quando a gente fala do Congresso Nacional de Profissionais, e a gente tem debatido isso já desde o último CNP, né, Renato? E outras pessoas que participaram das atividades no último encontro, e a gente está pensando cada vez mais de como qualificar esses debates e, sobretudo, as propostas para que gerem resultados efetivos para os profissionais, para a engenharia e para a sociedade. Nesse sentido, quando a gente pensa em CNP ou fala em CNP, eu trouxe aqui 3 eixos que eu penso ser importante a gente integrar, incorporar cada vez mais nas discussões para a elaboração dos encontros e, sobretudo, entre os representantes dos sistemas. E quais são esses eixos? O primeiro eixo é pensar. Pensar o quê? Refletir, na verdade. A gente vem de uma tradição, talvez um pouco fora da curva, de pensar a engenharia para dentro da engenharia. E aí a gente está trazendo essa proposta no sentido de pensar, continuar pensando e refletindo, mas, sobretudo, pensar a engenharia num aspecto um pouco mais amplo, numa dimensão um pouco mais ampla. Na verdade, a gente vai pensar a engenharia pensando o Brasil como um todo, pensando o país, pensando o presente e pensando o futuro, sempre numa perspectiva de aperfeiçoar, dentro daquilo que o sistema pode, as atividades da engenharia e aqueles que exercem a engenharia. Para isso, vem o outro eixo que a gente separou, que é a integração. Para
esse pensar o presente e o futuro da engenharia, dos profissionais e das empresas, a gente precisa integrar os profissionais do sistema Confea-CREA, mas não apenas os profissionais do sistema, e esse talvez seja o grande desafio do sistema Confea-CREA, é integrar esses profissionais junto a quem pode, tem condições de influenciar e decidir sobre o destino da engenharia. Por isso, essa importante integração com o governo, com o poder central, com o legislativo e até, em algumas situações, até mesmo com o judiciário. Integrar em si a sociedade. Vamos chamar todos para pensar a engenharia e aquilo que a engenharia, a partir do sistema Confea-CREA, pode contribuir. E, nesse sentido, a gente tem, então, o terceiro eixo, que é discutir e propor. A gente reflete, a gente integra todos esses atores, mas para uma finalidade específica e que gere resultado. E que resultado é esse? Discussão e proposições com base nas quais possam ser formuladas e pensadas políticas, para que estratégias sejam desenvolvidas e programas de atuação sejam implementados. Mas esses três eixos que nós separamos aí, ele tem um denominador comum quando a gente pensa em Congresso Nacional de Profissionais. Diferentemente de outros fóruns que o sistema Confea-CREA tem para debater as questões da engenharia, o Congresso Nacional de Profissionais ele tem um denominador comum entre esses eixos, que é exatamente o desenvolvimento nacional. Como que eu posso, a partir da integração desses atores, imbuídos em pensar, refletir, discutir e propor algo para a sociedade, para o país, no que se refere ao desenvolvimento nacional. Vejam vocês que a engenharia, ela perpassa todos os âmbitos da vida social. Talvez uma das poucas profissões, sem fazer defesa aqui da profissão da engenharia, mas talvez a engenharia seja uma das poucas profissões que está em todo o âmbito da vida coletiva. Quando a gente pensa a sociedade, quando a gente pensa as pessoas, individual ou coletivamente, quando a gente pensa o Estado, a gente passa pela engenharia. E, sobretudo, em um cenário de crise econômica que vivemos, com vários desafios que a pandemia impôs para a gente, que já estávamos passando por um cenário de crise econômica um pouco antes, vejam quantos desafios nós temos diante de nós no que se refere ao desenvolvimento econômico. A alta competitividade do mercado, como que a engenharia e a agronomia, qual o papel da engenharia na superação desses desafios, sobretudo dessas crises. E a engenharia, eu não tenho dúvidas, envolve importantes instrumentos capazes de produzir inovações tecnológicas, obras, estruturas, infraestruturas, equipamentos, aproveitamento de recursos naturais. Tudo isso está envolvido em toda a discussão que pode levar ao que eu estou chamando de desenvolvimento nacional. E aí pensar na produtividade, na competitividade do mercado interno, o mercado interno frente ao mercado externo, como que a engenharia brasileira e os profissionais da engenharia brasileira podem pensar o desenvolvimento nacional com foco também no mercado externo e de profissionais estrangeiros que vêm também para o Brasil desenvolver, desempenhar alguma atividade econômica. Vejam, portanto, a importância de inserir a engenharia, inserir o sistema Confea-CREA neste debate nacional. Destacando, enfatizando o papel da engenharia nessa grande pauta, que é uma pauta não só da engenharia, uma pauta de toda a sociedade. Por essa razão, nós trouxemos e a gente vem desenvolvendo cada vez mais, aprimorando essas discussões, mas sempre pensando que essa discussão ela tem uma base legal, tem uma razão de ser.
Porque, como eu disse para vocês, a engenharia ela está imbricada em todos os âmbitos da vida social. E cada ente governamental, cada entidade não governamental, as empresas, a sociedade e as pessoas têm um papel a cumprir neste grande desafio. Mas, especificamente, o sistema Confea-CREA, pensando no sistema Confea-CREA, a gente vê que esse nosso empenho em participar dessas discussões é exatamente porque a nossa lei, a Lei 5.194, ela especifica todos esses eixos que estão relacionados com o desenvolvimento nacional, que o sistema Confea-CREA está envolvido ou passa pelo sistema Confea-CREA, passa pelos profissionais da engenharia, passa pelas empresas, passa pelas entidades que compõem o sistema Confea, CREA e Mútua. Vejam, portanto, que a mais não poder, se a gente pensar em base legal, nós, o sistema Confea-CREA, tem toda a legitimidade, e os profissionais têm toda a legitimidade para essa integração e pensar esse desenvolvimento nacional num aspecto um pouco mais amplo, numa dimensão um pouco mais ampla. Por essa razão, inclusive, que a própria Lei 5.194, quando vai tratar da estrutura do sistema Confea-CREA, ela define um espaço próprio, um âmbito próprio, instrumentos próprios para essas discussões, que são as reuniões, as várias reuniões e fóruns que o sistema Confea-CREA organiza e promove, e um deles é o Congresso Nacional de Profissionais. E pensando nisso, o Confea, ao organizar, então, esses fóruns, trouxe na resolução 1013 o objetivo do Congresso Nacional de Profissionais. Exatamente porque nós temos vários fóruns dentro do sistema Confea-CREA, onde todas as discussões da engenharia podem ser travadas. Agora, o Congresso Nacional de Profissionais tem um objetivo específico, tem uma demarcação sobre o que vamos discutir no Congresso Nacional de Profissionais e o que vamos levar, o que vamos propor para a sociedade, para os entes governamentais. Tudo isso a partir do que está lá no artigo 1º do anexo 2 da resolução 1013. E aí eu começo a pensar nas políticas e estratégias e nesses programas de atuação. Vejam vocês que nós estamos aí num patamar um pouco mais adiantado no que se refere às nossas discussões. Nós estamos falando de políticas, estamos falando de estratégias e de programas de atuação. Isso está na regulamentação do Congresso Nacional de Profissionais. A participação dos profissionais e o foco, o objetivo, que é o desenvolvimento nacional, também está na nossa regulamentação da Resolução 1013. E promover esta integração. E aí a gente começa, a partir desses eixos, pensar no processo de elaboração do Congresso Nacional de Profissionais, desde a base, desde os congressos estaduais que vão se reunir futuramente, brevemente, já para pensar essas propostas, e o sistema Confea-CREA como um todo para consolidar essas propostas e organizar um encontro propriamente dito, tudo em torno desse objetivo. Não podemos arredar um pé deste objetivo que está sacramentado aí na resolução 1013. É aí que a gente vai conseguir fazer o filtro. O filtro, por exemplo, se determinadas propostas formuladas lá na base e que chegou ao Congresso Nacional têm aderência institucional. É aí que a gente vai pensar, por exemplo, se os temas, o temário definido para o Congresso Nacional de Profissionais, que vai servir de base para as discussões lá nos congressos estaduais, tem aderência institucional. Sempre, então, pensando no que está na Lei 5.194, dentro das nossas atribuições, e o que está na Resolução 1013, do que seria o objetivo do CNP. Pois bem, para tanto, a gente precisa envolver os profissionais. Nós temos, dentro do sistema Confea-CREA, e quando eu estou falando dentro do sistema Confea-CREA, não estou me referindo apenas aos representantes do sistema Confea-CREA,
que compõem o CREA, que compõem o CONFEA, as entidades do sistema CONFEA-CREA, eu estou me referindo aos profissionais também, às empresas. Vejam que o sistema CONFEA-CREA reúne o conhecimento, o recurso, o potencial humano para pensar estrategicamente a engenharia. É aqui, no sistema CONFEA-CREA, que temos os atores que podem levar um debate qualificado para quem pode formular políticas públicas no âmbito governamental acerca da engenharia, da agronomia e a sua relação com o desenvolvimento nacional. É aqui no sistema CONFEA-CREA. Esses profissionais, essas empresas, as entidades, o CREA e o CONFEA, todos juntos, e essa é talvez o principal objetivo do CNP, em termos de pensar resultados, é a gente conseguir refletir sobre todas essas questões a partir do conhecimento qualificado que os profissionais e empresas da engenharia possuem, identificando problemas, propondo soluções para o desenvolvimento nacional, mas que dependam da atuação do profissional da engenharia e das empresas. Então, vejam, não é uma substituição da função governamental, não. É a gente compreender que a engenharia tem muito a contribuir com o desenvolvimento nacional. E essa discussão, ela passa pela atuação profissional e das empresas. Como, então, que os profissionais e as empresas e os representantes desses profissionais, que aí vem o sistema CONFEA-CREA, pode qualificar esse debate e contribuir para uma agenda propositiva no âmbito governamental. Chegarmos a um ponto em que o poder central, o Congresso Nacional ou outros entes, quando estiver diante de um problema ou de uma discussão de políticas estratégicas para o desenvolvimento nacional, eles podem e vão buscar no sistema CONFEA-CREA, que é onde reúne esses recursos humanos com conhecimento para pensar a atuação profissional e a engenharia. Vejam que interessante é a gente, através do Congresso Nacional de Profissionais, cada vez mais participar da construção de uma agenda nacional que envolve a engenharia e o desenvolvimento do país, o desenvolvimento e o crescimento do nosso mercado interno também. Ou seja, nós precisamos, cada vez mais, ter essa visão ampla e aonde nós queremos chegar, que é contribuir para a elaboração dessas políticas públicas. E aí eu não estou falando das políticas públicas no âmbito do CREA, no âmbito do CONFEA, eu estou falando no âmbito um pouco maior. Se é pensar o desenvolvimento nacional, esse desenvolvimento nacional é pensado por vários atores, sobretudo o governo central, o poder central, mas nós podemos contribuir nisso aí. Então, a gente precisa ter uma visão muito clara na base, nas discussões dessas propostas lá nos congressos estaduais de profissionais, na discussão dessas propostas no CNP, e que vai prosseguir na análise dessas propostas no âmbito do CONFEA, compreender a dimensão do que é uma política pública. Porque as proposições que nós formularemos, que os profissionais e as empresas, no âmbito do CNP, precisam formular, são proposições que possam e têm uma relação direta com essas políticas públicas. Eu preciso entender, portanto, esse ciclo de formação de uma política pública. O que nós estamos vendo nos debates, no âmbito legislativo, no âmbito do executivo, no âmbito da sociedade, é uma urgência de se pensar essas políticas públicas. Mas a engenharia não pode ficar fora dessa discussão. Nós precisamos participar da construção dessa agenda. E a agenda, no âmbito de uma política pública qualquer, e isso aí, uma análise mais geral, é nessa definição da agenda que se constrói as pautas.
as pautas que o governo central, o ente público, o governo, no caso, o governo atual, o Ministério da Economia, os ministérios relacionados à agronomia, relacionados à engenharia, e o Congresso Nacional vão levar em consideração, vão discutir, refletir quais são as questões que merecem atenção. Então, nessa primeira fase, é talvez a fase mais sensível, é a fase em que o ente responsável pela política pública e os atores envolvidos identificam quais são as questões relevantes e que merecem atenção para fins da elaboração de uma política pública. Seria talvez uma fase preliminar da elaboração de uma política pública. Não apenas essa definição da agenda, mas também, no segundo momento, aí sim, identificando quais são as questões relevantes, dentre tantas questões que precisam ser pensadas, define-se uma prioridade. E aí eu vou para o segundo momento, que é exatamente a formulação dessa política pública. Mas essa formulação que é feita a partir do que foi definido como prioritário, como relevante, na fase anterior de pensar a agenda. E aí a gente vai para um terceiro momento, que é exatamente a tomada da decisão. Vocês vão entender por que eu estou trazendo esse ciclo aqui para pensar o CNP. Então, eu preciso pensar estrategicamente para incluir na pauta do governo, do poder central, da sociedade, dos agentes governamentais, as questões relacionadas à engenharia, para que isso desdobre na formulação de políticas públicas. E um terceiro momento de qualquer política pública é o momento da tomada de decisão. Então, o agente competente, os entes competentes vão entre aquelas prioridades já definidas na política, na formação da agenda, na formulação das políticas, decide, entre tantas ações, quais serão objeto de empenho do ente central, do governo, da sociedade, para a solução dos problemas que foram identificados. E aí a gente passa para a quarta fase, que é exatamente da implementação da política. Execução, propriamente dita. Tudo que foi debatido no momento da definição da agenda, quando chega na fase da implementação, eu já começo a pensar na execução. Quais são os efeitos e os resultados concretos daquilo que eu pensei lá atrás e que agora está sendo implementado. Evidentemente que nem tudo que foi pensado, decidido, será implementado, e muitas vezes circunstâncias que não dependem da vontade da sociedade, dos agentes governamentais, do sistema Confea-CREA, acabam inviabilizando a execução de alguma das políticas. Fatos ou situações mais graves, como ocorreu nesses 2 anos em relação à pandemia, muitas políticas públicas precisaram e está sendo repensada, reavaliada. É o processo de avaliação que é contínuo da política pública. Ou seja, na verdade, a gente tem um processo de elaboração que é cíclico. E onde que nós entramos, onde que o CNP entra, onde que os profissionais que estarão envolvidos no processo de elaboração do CNP e depois os profissionais que participarão do CNP entram nesse processo de elaboração da política pública. É exatamente e principalmente nesses 2 primeiros momentos, nessas 2 primeiras fases. Na fase primeira, que é a fase da definição e da formulação das políticas públicas. Claro que, de alguma maneira, o sistema Confea-CREA e os profissionais perpassam esses outros momentos, inclusive da avaliação, mas é aqui, nesse momento da definição da agenda e da formulação das políticas públicas, que o CNP entra. É aqui que a gente precisa ter como foco, como a partir das discussões
travadas no âmbito do CNP, a gente pode contribuir para que as questões relevantes da engenharia e da agronomia, portanto, dos que envolvem os profissionais e as empresas também, possa ser reconhecida pelo governo hoje, acho que a maioria participou, debateu em torno de propostas do último CNP, vocês puderam observar que o conteúdo dessas proposições podem variar em relação ao que se busca. Muitas vezes, e aí o artigo 17 do anexo 2 da resolução 1013 traz o que se espera de conteúdos para essas proposições, ou seja, o que se espera das discussões travadas desde os congressos estaduais e depois um congresso nacional e que se desdobre em proposições. Proposições de estudos e proposições de medidas. Então, nem sempre a proposição visa um ato concreto, uma ação concreta. Pode ser que a proposição seja, ou a partir das discussões, levantar a necessidade de fazer um estudo técnico robusto sobre determinado assunto. Isso pode ser uma proposição no âmbito do Congresso Nacional de Profissionais. E quantos desafios estamos vivendo nesses últimos anos que requer um estudo aprofundado de todos os entes e atores da sociedade, sobretudo do sistema Confea-CREA, no momento de crise econômica, no momento de pandemia. Vejo vocês, então, que dentro do que está lá no artigo 17 da Resolução 1013, do anexo 2, que é o que trata do Congresso Nacional de Profissionais, esses estudos e essas medidas devem visar 4 itens. Pode ser para edição de normas que pode ser no âmbito do sistema Confea-CREA. Muitas vezes é uma reestruturação de determinado marco regulatório que precisa ser feita no âmbito das resoluções do Confea.
mas também pode ser uma reformulação em termos de normas no âmbito do Congresso Nacional. Pode ser que eu precise, para resolver aquela questão sensível que foi identificada, de uma atuação do presidente da República, por meio de um decreto regulamentar. Ou outros atos normativos que podem ser editados por diversos agentes e órgãos estatais que, eventualmente, esteja relacionado com aquela demanda. Pode ser que se desdobre também, ou a partir desses estudos e medidas, que seja necessário tomar alguma ação mais específica, algum procedimento ou uma providência técnico-administrativa. Nesse aspecto, a gente pode observar que dentro das atribuições do CREA, dentro das atribuições do CONFEA, muitas das medidas podem, eventualmente, ser tomadas no âmbito do próprio sistema, mesmo que eu esteja pensando o desenvolvimento nacional. Vejam vocês que a gente está, desde que esse atual governo assumiu, vem propagando aquela ideia de liberdade econômica e de desburocratização. Quem sabe a gente pode pensar o desenvolvimento econômico a partir da reformulação de normativos internos também, regulamentação interna do sistema CONFEA-CREA, que possa lá na frente impactar nesse desenvolvimento nacional, nesse desenvolvimento econômico, quais procedimentos, o que está dentro da competência do CONFEA e do CREA que pode auxiliar na alteração desse estado de coisas, no que se refere à necessidade de desburocratização, também sem perder de vista uma das funções, talvez a principal, do sistema de fiscalização, que é a segurança da sociedade. Que é a segurança. Beleza? Então, quando a gente vai para esse aspecto mais prático, essa dimensão mais prática, nós podemos perceber que é possível, então, a gente começar a refletir sobre essas pautas maiores de âmbito nacional e, através do Congresso Estadual e do Congresso Nacional de Profissionais, eu possa pensar nessas medidas. O que eu posso propor em termos de normas, ações, procedimentos? Ou quais são os referenciais, a partir de que eu posso pensar isso? E aí é o grande desafio. É o grande desafio porque a gente observa, isso é uma tendência dos conselhos profissionais das várias áreas, é de pensar um pouco para dentro do sistema, pensar na parte mais da organização do sistema, ou das próprias demandas específicas de determinadas categorias profissionais. Só que quando a gente olha para essa noção um pouco mais ampla de elaboração de políticas públicas, nós vamos precisar buscar alguns referenciais que possam nos levar a um passo um pouco mais adiante. Pensar um pouco para fora do sistema. Como que o sistema pode contribuir para esse desenvolvimento nacional? Se eu vou, a partir do CNP, chegar talvez até o Congresso, se a partir do CNP eu vou chegar talvez até o Ministério da Casa Civil, o Ministério da Economia, levar as nossas demandas, ou a alguma agência reguladora, enfim, tem vários âmbitos, atores, agentes externos que podem ser demandados a partir do CNP, eu preciso, então, pensar quais são os referenciais, onde que eu posso buscar, então, essas demandas de âmbito nacional que o sistema CONFEA-CREA pode contribuir, que a engenharia pode contribuir. E a gente tem vários referenciais. Eu citei aqui alguns apenas do ponto de vista legislativo. Do ponto de vista legislativo, como, por exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente. Talvez um esforço nosso do sistema CONFEA-CREA, dos profissionais, de entender um pouco essa Política Nacional do Meio Ambiente, essa Política Nacional de Recursos Hídricos, onde que a engenharia pode contribuir para essa política pública?
pensar a cidade de um âmbito, uma dimensão mais ampla, seja a partir do Estatuto das Cidades. Quantos instrumentos a gente tem no Estatuto das Cidades que tem relação com o sistema Confea-CREA? Também a questão da mobilidade urbana e outras tantas que eu citei aí neste e nos próximos slides, que podem ser referenciais para pensar essas políticas públicas e que podem muito bem vir dessas discussões do Congresso Nacional de Profissionais. Várias políticas públicas, várias iniciativas governamentais que vai exigir uma atuação de determinado ministério, uma atuação da Presidência da República, muitas vezes do Congresso, mas vejam quantos referenciais, quantos temas, quantos assuntos, quantas medidas que eu posso, a partir dos debates qualificados do sistema Confea-CREA, levar para esses agentes e definir a agenda, colocando essas questões do sistema Confea-CREA e da engenharia como uma questão relevante e que merece a atenção do poder central. Eu citei aqui várias medidas, que vocês podem consultar depois. Eu vou deixar à disposição o slide, eu não sei se os participantes têm acesso ao slide. Mas não só esses referenciais em termos legislativos, é também voltar aí um pouco para dentro do sistema Confea-CREA e ver qual é a agenda estratégica do Confea. O que o Confea, o CREA e a Mútua está pensando em termos estratégicos a partir da agenda estratégica e outros instrumentos que têm sido formulados ao longo dos últimos anos. Pensar, com base nos últimos relatórios do CNP, como é que a gente pode evoluir a partir daí. E outros estudos técnicos altamente qualificados que podem nos auxiliar na construção dessa agenda. A gente tem vários estudos no IPEA, por exemplo. A gente tem um acórdão recente do Tribunal de Contas da União que fala das contribuições para o desenvolvimento nacional e dos desafios para o desenvolvimento nacional e, não por acaso, quase todos esses desafios passam pela engenharia e pela agronomia. Então, vejam, referenciais importantes que a gente pode consultar para a construção dessas agendas. Referenciais não faltam. E, além desses referenciais em termos de documentos técnicos que tem disponível, inclusive na internet, mas a gente pode buscar esses órgãos, a gente precisa ficar sempre atento para as diretrizes do poder central. O que o atual governo está pensando em termos de política pública para pensar o desenvolvimento do país. Talvez seja um momento de crise, um momento em que precisa ser repensada e pensada políticas públicas, é um momento crucial. Eu reputo, inclusive, que este CNP talvez seja o mais importante, esse próximo CNP, dos últimos tempos. Porque a gente vai ter a grande oportunidade de debater sobre assuntos relevantes, sensíveis para o desenvolvimento nacional, para a superação da crise, pensar tecnologias e tudo que virou um pouco de perna para o ar com esse período de pandemia, nós temos a grande oportunidade de trazer esse debate qualificado, reunir esses profissionais da engenharia, as empresas de engenharia, os representantes do sistema Confea-CREA e, quem sabe, a gente consegue trazer importantes contribuições para pensar o Brasil, para pensar o desenvolvimento nacional. Em linhas gerais, era o recado que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço e fico à disposição. Acho que, ao final, vai ter um debate. A gente está aí. Vou acompanhar a fala do nosso colega Guilherme, que vai dar algumas diretrizes mais pragmáticas sobre o direcionamento dessas propostas. Eu fico à disposição. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Um abraço. Professor, fantástica apresentação. Parabéns. Não esperava coisa diferente vindo de você, que contribuiu muito na construção do GT-CNP, para o 10º CNP. Agradeço aí a convocação feita para você participar do GT-CNP. Agradeço aí também a Proge, que contribui bastante. E parabéns aí, parabéns. E essa apresentação sua vai ficar disponível, sim, para os participantes da Soea Connect.
Então, isso vai ser divulgado. Parabéns aí pela apresentação novamente. Deixo aí aberto para que os semanalistas, os participantes, os telespectadores que estejam nos assistindo, enviem as perguntas com base na apresentação do professor Fernando, que no final da apresentação do Guilherme eu farei aqui para que a gente faça um pequeno debate. O próximo palestrante é Guilherme Alvarenga Cardoso, advogado graduado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, Mato Grosso do Sul. Atuou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul como assessor de relações governamentais e é o nosso atual assessor parlamentar do CONFEA desde junho de 2018, compondo aí uma equipe fantástica, Denise, Walter Bittar e José Maria, compondo esse núcleo parlamentar. Guilherme, obrigado por ter aceito o convite. Desejo a você uma ótima apresentação e fique à vontade. Primeiramente, pessoal, eu quero dar boa tarde a todos e também aqui dizer com a satisfação de estar participando aqui dessa workshop do CNP, muito importante, né? Porque, como muito bem o nosso doutor Fernando disse, nós temos uma oportunidade nas mãos, nós temos aí uma ferramenta para levarmos todas as nossas noções e fazermos com que as nossas profissões sejam sempre lembradas e que as nossas profissões possam gerar aí um aperfeiçoamento, uma melhoria nas condições de vida da sociedade brasileira. Eu quero aqui parabenizar o doutor Fernando, porque foi, como o Renato Musolon disse, foi fantástica a apresentação. Também quero aqui parabenizar a todos que já participaram aqui desse workshop, né, o nosso superintendente Osmar, nosso chefe de gabinete Rossafa, nosso professor e doutor Edson. Também quero parabenizar a Simone e o Musolon, que sempre estão à frente aí do CNP, desde o 10º, e tem desempenhado aí um trabalho brilhante. E antes de começar a minha apresentação, eu quero dizer aqui que estou falando em nome da assessoria parlamentar do CONFEA. Na verdade, eu não sou só eu assessor parlamentar, como o Renato Musolon disse. Hoje nós temos um núcleo parlamentar que é composto pela minha pessoa, pelo José Maria, pela Denise e pelo Walter. Obviamente que temos tentado, e com um trabalho muito forte dentro do Congresso Nacional, mas também junto aos ministérios do governo, tentado levar todas as pautas, não só do CNP, mas de todos os nossos órgãos consultivos do sistema. E, com certeza, sabemos e estamos travando várias batalhas dentro do Congresso Nacional para o aperfeiçoamento e a melhoria das condições de trabalho dos nossos profissionais, mas principalmente para a atuação profissional de todas as nossas profissões, que entendemos que realmente nós, enquanto engenharia, enquanto agronomia, enquanto geociências, temos muitas condições de realmente estarmos na vanguarda desse desenvolvimento nacional. E, obviamente, não poderia ser de outro modo que, desde o 10º CNP, nós estamos sempre aqui falando, como bem o doutor Fernando disse, estamos falando de desenvolvimento nacional. E temos aí essa bomba na mão para ser lançado, que é o nosso 11º Congresso Nacional de Profissionais, onde podemos, com certeza, levar aí ao Congresso Nacional, levar aí aos ministérios, levar ao governo várias ações e políticas públicas para a melhoria e principalmente para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Vou aqui neste momento, peço licença para os senhores, colocar a minha apresentação. Está no modo exibição? Agora foi. Guilherme, você precisa colocar no F5. Agora foi, Guilherme. Agora está no modo exibição. Boa apresentação. Deu um delayzinho, mas deu certo. Pessoal, nós, enquanto assessoria parlamentar, e tudo que foi nos proposto, e obviamente aqui esse workshop, ele foi muito bem pensado, nós tivemos aí algumas reuniões, né, junto aí ao doutor Fernando, Renato Musolon, junto ao nosso superintendente Osmar, chefe de gabinete Rossafa, junto a Simone, para pensarmos esse workshop, para realmente já nos anteciparmos para o próximo CNP, para que nós venhamos realmente ter essa estratégia para as pautas, né, que a gente carinhosamente diz de pautas macro, pautas para fora do sistema. Porque é muito importante hoje frisar que nós, enquanto
o sistema Confecre, nós já possuímos 3 órgãos consultivos, né? Que são o Colégio de Presidentes, o CEDEM e as coordenadorias, certo? E todos esses, eles geram automaticamente, em cada reunião, várias propostas para o aperfeiçoamento interno, sobre alterações da Lei 5.194, sobre alterações de resoluções do CONFEA, para o aperfeiçoamento, né, interno de tudo que nós produzimos para a sociedade, principalmente na questão de fiscalização, que é a nossa finalidade principal. Então, nós, a partir do 10º e agora também no 11º CNP, estamos tentando dar ainda mais esse enfoque, né? Que o CNP possui o condão de propor políticas públicas, da visão da engenharia, certo? Para a melhoria das condições de vida de toda a sociedade brasileira. E como eu digo e sempre falo, a aristocracia chinesa, ela é composta de 90% de engenheiros. Então, nós temos aí dentro do nosso Brasil uma grande ferramenta que são os nossos engenheiros para gerar capacidade tecnológica, para gerar condições de melhoria de vida de todo o nosso povo. Trago aqui para os senhores alguns exemplos de políticas públicas que nós podemos realmente trazer aí dentro do 11º CNP. Como já muito bem foi explanado pelo doutor Fernando, mas ele falou na parte legislativa, eu falo uma questão aqui dos exemplos de políticas públicas que nós podemos, enquanto congressistas, né, do nosso 11º CNP, trazer à tona para levar isso tanto para o Congresso Nacional e levar isso também tanto para o nosso Executivo, né, que são os programas de mobilidade. Podemos trazer aí projetos de saneamento básico, né, a lei do saneamento básico está nova, ela é do ano passado, então nós temos aí condições de gerar aí várias propostas na questão de saneamento básico. Só um dado, para quem é de Rondônia, hoje Rondônia é o estado que menos possui aí saneamento básico nas residências, então aí seria uma grande oportunidade para o pessoal de Rondônia, no CEPS, e isso ser replicado nacionalmente, né? Trazer aí um projeto de como nós melhoraríamos aí o saneamento básico de Rondônia e também nos demais estados do Brasil. Projetos de construções populares, isso trazendo a BAE, a Lei 11.088 de 2008. Nós temos aí várias questões já vigentes no Brasil, como eu sei que tem uma questão do projeto de construção popular no Paraná, que dá super certo, as entidades e o CREA se envolvem muito nisso, isso pode ser replicado nacionalmente, nós podemos trazer isso à BAE, né? E principalmente propostas vultosas de programas que podem ser implementados nos municípios brasileiros, porque é onde, obviamente, onde nós moramos nos municípios, e com certeza nós, enquanto capazes tecnicamente e conduzentes aí dessa nova tecnologia que a engenharia abarca, com certeza nós poderemos aí trazer várias propostas vultosas de programas que podem ser implementados em todos os municípios brasileiros, desde aqueles pequenos, com menos de 5.000 habitantes, até as grandes metrópoles do Brasil, né? E trazer também soluções inovadoras, que isso é muito importante, né? Eu trouxe aqui algum exemplo de sistemas de compostagem, iluminação através de energias renováveis para a população de baixa renda. Isso aqui eu trago um exemplo lá no estado do Mato Grosso, e também tem um pouquinho no estado do Mato Grosso do Sul, para o pessoal que mora em locais de baixa renda, e principalmente na área rural. Nós temos hoje um programa que leva, através aí da energia fotovoltaica, a luz para as pessoas, principalmente aqueles ribeirinhos que moram ali ao lado do Rio Paraguai, tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, e isso pode ser replicado, isso é só um exemplo que pode ser replicado, e nós, com certeza, temos aí toda a expertise técnica para trazer isso à BAE nacionalmente. Também trago aqui alguns exemplos que nós podemos nos manifestar aí através do CNP, isso muito importante, que são os que estão sendo discutidos agora dentro do Congresso Nacional. Hoje nós temos uma discussão muito forte que é sobre o novo Código de Mineração, né? Ainda está em fase de anteprojeto através do GT de Minera, que eles chamam que é o GT de mineração. Obviamente nós estamos garinhando lá vários esforços para sermos ouvidos, e com certeza essa fase de anteprojeto ela ainda não se encerrará esse ano. Então, quando vir o projeto propriamente dito no ano que vem, nós estaremos aí na fase do CNP. Então, eu acho muito importante, é um exemplo sobre discussões que estão ocorrendo no Congresso Nacional, a qual, através do Congresso Nacional de Profissionais, nós podemos nos manifestar, tirar uma manifestação nacional a respeito dessas discussões que estão dentro do Congresso Nacional. Então, nós temos o novo Código de Mineração,
Comissão Externa de Obras Inacabadas, cuja presidente da comissão é a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Não sei se os senhores têm ideia, mas o TCU fez um levantamento. Hoje nós temos mais de 14 mil obras paralisadas no Brasil. Então, com certeza, nós da engenharia, nós da agronomia, nós das geociências, podemos sim nos manifestar e tirar aí uma posição de como nós podemos, com certeza, aí, acabar com esse grande problema de obras inacabadas no Brasil, que hoje, infelizmente, são mais de 14 mil, né? Também trago aí a baia dos senhores para principalmente nossos agrônomos, aqueles que trabalham no campo, PL 6904 de 2017, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural, que é o PDBR, né? A PDBR tem por objetivo promover e acelerar a superação da pobreza e das desigualdades sociais nos territórios rurais. Trago um dado aqui para os senhores que é muito importante, e eu acho de um bom exemplo, que não sei se os senhores têm o tamanho da dimensão e o que nós podemos gerar através do CNP, enquanto políticas públicas. Hoje, o orçamento anual do ano de 2021, ele prevê que as emendas parlamentares, ou seja, cada parlamentar, seja ele deputado ou senador, ele tem um valor de 16 milhões de reais para que ele possa implementar no seu estado. Então, eu acho que a gente poderia participar nessas políticas públicas, levar aí para todos os estados da nossa nação, através dessas emendas parlamentares, pegarmos um senador, pegarmos um deputado e apresentar deputado. Olha aqui, através do 11º CNP, todos os profissionais da engenharia que participaram desse Congresso Nacional, nós aqui fizemos aqui um projeto para a questão da crise hídrica que estamos passando, que é muito forte, todo mundo isso nós estamos sofrendo. Eu acho que isso seria uma questão muito importante e com certeza deixo isso como exemplo. E nós temos aí 16,3 bilhões de emendas parlamentares esse ano de 2021, que com certeza nós podemos usar para os nossos projetos, usar para as nossas políticas públicas e também, obviamente, não só aí em termos de Congresso Nacional, mas também levarmos aos nossos ministérios, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Infraestrutura, Ministro Tarcísio, Ministério do nosso ministro Bento, que palestrou hoje, que é o Ministério de Minas e Energia. Muito importante nós atuarmos, enquanto engenheiros, enquanto agrônomos, enquanto geocientistas, atuarmos junto a esses poderes, como muito bem o doutor Fernando disse, para que nós venhamos cada vez mais ser como engenheiros intrínsecos na sociedade. E, com certeza, toda vez que nós formos falar de políticas públicas, obviamente, nós temos que falar da engenharia, da agronomia e das geociências. Trago aqui um pouquinho para os senhores tomarem conhecimento das propostas que nós já temos do CNP, cujo hoje nós estamos na nossa agenda parlamentar prioritária do sistema Confecrea. Como muito bem a Simone disse no primeiro momento, nós temos aí várias propostas que digam sobre a federalização do plenário do Confea. Tá? O PNS 39, PNS 40, o anteprojeto do 8º CNP, entre outros. Hoje nós conseguimos aí, junto e com a ótima atuação dos nossos conselheiros federais, o nosso presidente Joel, da par do Confea, o PL 1024 de 2020, que trata sobre a federalização do plenário do Confea. Então, o plenário do Confea, assim que for sancionada essa lei, passaria de 18 conselheiros federais para 30 conselheiros federais. 27 conselheiros, um representante de cada estado, 2 representantes, um representante das escolas da engenharia, outros representantes das instituições de ensino da agronomia e um tecnólogo. Essa é a proposta que está no projeto de lei 1024/2020. Tá? Essa proposta é uma proposta que saiu do governo, automaticamente saiu do Ministério da Economia e visa aí a alteração da lei 5.194 para finalmente termos aí a federalização do nosso plenário. O projeto de lei ele encontra-se hoje na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviços Públicos, CETASP, cujo relator é o deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos. Tá? Então, é muito importante dizer que nós, enquanto assessoria parlamentar, estamos atuando muito forte dentro do Congresso Nacional para que nós venhamos realmente dar esse enfoque, como o Rossafa sempre diz, para que nós podemos dar condição aí, principalmente das propostas do CNP, das propostas do CP, propostas do CEDEM, propostas das nossas coordenadorias, que essas propostas cheguem até a ponta, que a ponta é o Congresso Nacional e o Executivo Nacional.
Trago outro projeto de lei também muito importante, e aí uma das pautas prioritárias do nosso presidente Joel, que é o projeto de lei 617 de 2019, que versa sobre a sustentabilidade das entidades, cujo está aqui no PNS 30 e também no anteprojeto do 8º CNP. Esse projeto ele altera o artigo 36 da Lei 5.194 para modificar a destinação de receitas arrecadadas pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, certo? E nós temos só um probleminha que isso já está sendo aí junto ao relator, deputado Alex Fontaine, do Novo de São Paulo, que é a questão da revogação do artigo 62, que isso já está sendo, na apresentação aí do relatório, suprimido, e temos até um substitutivo já apresentado aí para o deputado, e muito em breve o relator vai apresentar o relatório dentro da CETASP, e muito em breve, temos quase certeza ainda esse ano ou no começo do ano que vem, teremos a votação desse PL 617 de 2019 na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Trago aqui um aspecto muito importante de todas as propostas que versam sobre a Lei 5.194 de 1966. Temos instituído hoje no CONFEA um grupo de trabalho, que é o GT da Lei 5.194, certo? Atendendo à proposta 14 de 2021 do CP, o plenário do CONFEA, através da decisão plenária 738 de 2021, deliberou pela criação do GT da Lei 5.194. Esse GT ele tem um aspecto muito importante. E o objetivo dele primário é consolidar todas as propostas provenientes dos diversos fóruns, entidades, CREAs e outros entes referentes às sugestões da referida lei. Ou seja, então lá dentro desse GT está sendo analisada todas as propostas do CNP que versam sobre a Lei 5.194, todas as propostas do Colégio de Presidente, todas as propostas do CEDEM, todas as propostas das coordenadorias e demais propostas estão sendo lá conglomeradas dentro desse GT, certo? E esse GT vai deliberar aí para uma nova reedição da Lei 5.194, certo? Obviamente com alterações aí pontuais, mas alterações que são muito benéficas, porque hoje, com certeza, os senhores vão falar, isso também nós estamos no ano de 2021 e precisamos de atualizações, né, pontuais dentro da nossa lei. A nossa lei é uma ótima lei, como todos dizem, mas, obviamente, nós precisamos aí trazer à baia tudo o que está acontecendo no contexto histórico e o contexto agora do que estamos vivendo das nossas profissões. Certo? Então, dizendo mais um pouquinho sobre esse GT. Esse GT, ele foi elaborado pela CAIS, que é a Comissão de Articulação Institucional do Sistema, certo? Ele está analisando todas as propostas da Lei 5.194, obviamente que após o relatório final desse GT vai ser repassado para a CAIS vai deliberar sobre essas alterações na Lei 5.194. Após a deliberação da CAIS, passaremos ao plenário do CONFEA, cujo plenário do CONFEA, através de decisão plenária, certo? Vai pugnar ou não por essas alterações na Lei 5.194 de 1966. Importante frisar que esse GT hoje ele é coordenado pela nossa conselheira Andréia, do Rio Grande do Sul, também faz parte nosso conselheiro Gilson, de Minas Gerais, e também temos lá vários outros atores do CEDEM, atores das coordenadorias, certo? Então, é muito importante esse GT para consolidarmos todas as propostas para a alteração da Lei 5.194 de 1966. Trago aqui também, só para a gente terminar essa fase da apresentação, que o nosso enfoque aqui nas nossas pautas é para além do sistema CONFEA-CREA. Desde o 10º CNP, o enfoque é o desenvolvimento nacional. Assim propomos, assim não só a PAR, mas todo o grupo aí do GT-CNP, propõe para que o próximo CNP, o 11º CNP, que as propostas não sejam somente para alteração dos regimentos internos do nosso sistema, ou seja, de resoluções ou da própria Lei 5.194, mas sim, com certeza, para a melhoria e para as pautas de políticas públicas, levando aí, com certeza, uma melhoria de vida e que perpassa aí por toda a expertise das nossas profissões do cidadão brasileiro. Trago aqui um pouquinho e falando um pouquinho sobre a atuação parlamentar, obviamente aqui, representando aqui a assessoria parlamentar, nós não poderíamos deixar de demonstrar para os senhores tudo que nós estamos fazendo no ano de 2021 e algumas vitórias que tivemos esse ano. Então, vitórias alcançadas até o momento pelo sistema em 2021.
temos aqui a PEC 108, né, que em 2019 foi apresentada pelo Ministério da Economia, certo? Essa PEC 108, que na verdade ela versava sobre o regime jurídico de todos os conselhos profissionais, transformando todos os conselhos profissionais em pessoas jurídicas privadas, e além de tornar todas as pessoas, todos os conselhos em pessoas jurídicas privadas, eles ainda facultavam a anuidade, ou seja, seria muito difícil qualquer conselho profissional no Brasil, os 33 conselhos, se subsistirem se caso essa PEC passasse. Graças a Deus e com muito empenho aí do nossos CREAs, do nosso presidente de CREA, do nosso presidente Joel, dos nossos conselheiros federais, da APAR dos regionais, da APAR do CONFEA, trago aqui também a baia do CREA Minas Gerais, nós conseguimos a derrubada dessa PEC, e agora no dia 2 de agosto, está recente, o nosso presidente Bolsonaro enviou uma comunicação à Câmara dos Deputados para a retirada de tramitação da PEC, ou seja, nós conseguimos aí derrubar a PEC 108 de 2019, e estamos na salvaguarda aí, graças a Deus, do nosso sistema profissional, e continuamos aí com a nossa atuação muito forte, principalmente quanto à nossa finalidade principal de fiscalização do exercício profissional. Trago também aí uma outra vitória muito importante, que com certeza os senhores acompanharam, que é a medida provisória 1040 de 2021, né? Ela trazia aí a baia duas emendas que nos prejudicariam muito. Uma delas era a questão da revogação da Lei 4950A, do nosso mínimo profissional, e também a questão da não obrigatoriedade da anotação de responsabilidade técnica para obtenção de eletricidade até 140 kVA. Conseguimos aí com uma atuação muito forte de todos os presidentes de CREA, conseguimos aí com uma atuação muito forte da APAR do CONFEA, da APAR dos regionais. Trago aqui a baia todos os conselheiros, tanto federais quanto regionais, que fizeram uma força e um marco histórico dentro do nosso sistema, que é essa derrubada desses dois artigos dentro da medida provisória 1040 de 2021. E essa vitória aconteceu agora no dia 26/8, dia 26 de agosto. Então, uma vitória fresca aí para podermos comemorar que o nosso salário mínimo profissional, nossa Lei 4950A não foi revogada, e essas questões de Jabuti, principalmente pela desobrigação da anotação de responsabilidade técnica para obtenção de eletricidade até 140 kVA, nós conseguimos derrubar aí através de um veto presidencial. Portanto, esses dois artigos que estavam como jabuti na medida provisória, nós conseguimos a derrubada dele. Trago aí, e isso é muito importante, até porque nós estamos falando de políticas públicas, estamos passando aí por uma crise hídrica, cujo todos os brasileiros estão pagando uma bandeira vermelha, o PL 5829 de 2019, né, que durante a reunião do CP de Brasília foi assinado um manifesto pelo apoio da proposta do Marco Legal da Geração Distribuída, certo? O substitutivo que foi apresentado é um texto resultante de acordo de todos os partidos e também da ANEEL. Nós tivemos aqui, propriamente na SOIA Connect, uma participação aí do nosso deputado Lafayette, que trouxe a baia e era o relator desse projeto de lei, toda essa questão aí do Marco Legal de Geração Distribuída. Certo? O texto agora segue para o Senado como casa revisora da proposta, e essa proposta de alteração, e essa lei do PL 5829, que é do Marco Legal da Geração Distribuída, hoje ela representa cerca de 120 mil empregos, um estímulo a mais para a economia e, com certeza, levarmos aí uma geração de energia melhor capacitada para todo o nosso país, que, com certeza, nós não temos aí ainda, infelizmente, no Brasil, uma capacidade energética diversificada, e esse PL ele tem esse condão de diversificar a nossa matriz energética, principalmente no que diz respeito à energia fotovoltaica e energia eólica. Trago também 3 outras conquistas, que é a revogação da Resolução 64 de 2020, que dispensava o alvará e a bis para construção de baixo risco. Nós aí com o José Maria estamos dentro do Ministério da Economia atuando muito forte por essa questão, certo? Conseguimos também a retirada de tramitação do PL 1428 de 2021, que é o PL da zootecnia, certo? Que, na verdade, essa proposição queria que o engenheiro agrônomo
ele fizesse uma complementação de estudo para ele poder atuar e ter atribuição em zootecnia, o que era um contrassenso. E também conseguimos aí a derrubada de 2 vetos da Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitações, uma atuação aí muito forte de nossos conselheiros federais para atuação aí para a derrubada desses vetos da Lei de Licitações. Trago também aí um anúncio muito importante a trazer para os senhores, que é o Encontro Nacional de Assessorias Parlamentares, que ocorrerá agora no dia 29 e 30 de setembro, cuja proposta é capacitar e gerar a unicidade nas nossas ações, buscando êxitos nas nossas pautas prioritárias, e com certeza nossas pautas prioritárias passam pelo Congresso Nacional de Profissionais. Todas essas propostas que nós temos elencadas no processo de alteração da Lei 5.194, também das pautas sobre políticas públicas, com certeza estará aí no encontro da ENAPAR, que é o Encontro Nacional das Assessorias Parlamentares, no dia 29 e 30, cujo, se os senhores tiverem qualquer curiosidade e ver lá a nossa agenda legislativa prioritária, é só entrar no site do Confea. Nós temos lá uma aba onde está a nossa agenda prioritária do sistema, e os senhores poderão ver que muito daquelas propostas, muito do que está os projetos de lei estão contemplando aí as propostas do CNP. Para encerrar, e aqui também dizer mais uma vez e agradecer em nome de toda a assessoria parlamentar, deixo aqui o nosso e-mail, os nossos números. Muito importante dizer, nós não somos assessoria parlamentar somente do Confea. Nós somos assessoria parlamentar do sistema Confecre e Mútua como um todo. Estamos aqui à disposição dos senhores. Queremos auxiliá-los e ajudá-los muito nesse 11º CNP. Temos certeza que nós, enquanto essa ponte do nosso sistema profissional ao Congresso Nacional e ao Executivo, nós, enquanto assessoria parlamentar, temos certeza que podemos fazer aí um trabalho excelente nesse 11º CNP e levarmos essas nossas propostas de políticas públicas até os atores que realmente têm condição de levar isso adiante, que são os nossos parlamentares, que é o nosso presidente e os nossos ministros da República. Muito obrigado a todos. Fico à disposição para qualquer indagação, qualquer pergunta. Fico também à disposição aí, se não for hoje, qualquer momento, está aí os nossos números para que vocês possam nos procurar e também mandar sugestões, mandar qualquer coisa que nós vamos responder aos senhores e com certeza estaremos aqui sempre prontos a atendê-los. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Passo a palavra para você, Musolon. Forte abraço, meu amigo. Maravilha. Maravilha. Parabéns aí pela apresentação, Guilherme. Foi cirúrgico nas colocações em relação às carências que o nosso país tem e de que forma que os profissionais podem contribuir, principalmente no exemplo citado ali. Acho que meu sinal aqui não está muito bom. Todos me escutam bem aí? Alô? Bom, vamos lá. Meu áudio está baixo aí, Guilherme, Fernando, professor Fernando. Está bem baixo, né? Está oscilando, dá para ouvir. Está oscilando o seu áudio, mas está dando para ouvir bem baixinho. Pode falar. É o meu sinal de internet. Infelizmente, eu estou num local que a minha internet não é muito favorável. Mas queria agradecer a apresentação fantástica do professor Fernando, do Guilherme, do Núcleo de Assessoria Parlamentar. Acredito que a gente fez um excelente trabalho hoje aqui com as apresentações colocadas. E eu estava dando uma olhada, tem uma pergunta aqui do Canuto, do CREA Mato Grosso do Sul, mas eu não entendi muito bem. Ele coloca aqui, quanto ao CNP, necessário colocar em prática. Eu vou tentar, deixa eu ver se eu vou dar uma atualizada aqui, ver se ele... não foi. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, quanto ao Congresso Nacional, é necessário colocar em prática? Eu não entendi muito bem, mas vou tentar traduzir aqui. Eu acho que ele quis colocar quanto às propostas do CNP, como que a gente coloca em prática, né? Eu acho que, tentando responder, e depois passo a palavra para vocês,
A primeira forma que a gente colocou foi dar essas transparências às propostas, né, debatidas, e eu acho que para o CNP de 2022, nós vamos ter que trabalhar nessas proposituras colocadas muito bem pelo professor Fernando e pelo Guilherme, nessa questão de pensar no desenvolvimento nacional, né? O professor Edson, no primeiro bloco, destacou isso também. Então, eu queria passar a palavra para vocês, para a gente fazer um fechamento final, uma avaliação final, já que as perguntas no chat, eu vou colocar aqui. O professor Edson Macedo elogiou a apresentação do professor Fernando. Que mais? Silvia. Desde o último CNP, é pensar na qualidade da proposta. Vejo vocês que, quando a gente começar a pensar em propostas que realmente estejam relacionadas a esses objetivos, essas estratégias, programas, as políticas públicas com foco no desenvolvimento nacional, aí é que está o resultado do CNP. Porque muitas vezes a gente confunde com, e aí, o que deu a proposta? Eu acho que o foco agora é pensar na qualidade das propostas. Todas as propostas, se estiverem de acordo com esses objetivos, o resultado já foi alcançado. Esse é o primeiro ponto. Se a gente conseguir dar um upgrade nessas propostas, de forma a reunir os profissionais da engenharia e da agronomia e das geociências, a pensar essas pautas macro e como colocar a engenharia nesta pauta, nessa agenda nacional, nós já teremos alcançado o nosso objetivo. Tem um segundo momento que aí já não seria necessariamente a gente pensar em termos mais reducionistas de resultados do CNP. Então a proposta não foi aprovada, então não teve resultado. A gente não pode pensar nessa lógica. A lógica tem que ser a proposta em si. A proposta em si tem a capacidade de provocar esses debates e interferir nessa pauta, nessa agenda nacional. Este que é o nosso empenho desde o último CNP. Agora, claro, e aí já não é em relação ao CNP, aí é pensar o sistema Confea-CREA. Porque, evidentemente, que nós não vamos refletir por refletir. Só faz sentido pensar essas pautas e ter propostas interessantes que atendam esses objetivos se o Confea tiver uma estrutura que possa dar vazão a essas propostas. E aí que entra, o Guilherme pontuou bem, a atuação parlamentar no âmbito do Confea. Não só a atuação parlamentar no âmbito do Confea, como outros órgãos e fóruns dentro do Confea e a própria presidência do Confea, colégio de presidentes e etc., empenhados no desdobramento dessas propostas. Então, eu gostaria de responder a pergunta do Canuto sobre esses dois aspectos. Pensar que, quando eu qualificar as propostas, eu já terei atendido o objetivo do Congresso Nacional de Profissionais. Agora, para que essas propostas tenham desdobramentos, aí eu preciso, em outros fóruns, pensar, cobrar, ver estratégias para que o Confea, dentro da sua estrutura administrativa e também política, possa dar andamento a estas propostas. São duas dimensões que eu gostaria de destacar. E, para finalizar,
eu lembro, e como eu sou da área da advocacia, a advocacia, o pessoal do direito, geralmente é mais prolixo, mais retórico, pensa um monte de coisas para questões simples e acaba complicando. A engenharia não. A engenharia tem a capacidade de trazer soluções simples para problemas complexos. E é isso que a gente precisa que saia desse Congresso Nacional de Profissionais. Soluções simples para problemas complexos que possam impactar no desenvolvimento nacional e contribuir para esta agenda. É isso que nós esperamos, e eu vou acompanhar, viu, Renato? Vou acompanhar o desenvolvimento desse próximo CNP, porque a gente plantou uma sementinha no último CNP, outros profissionais nos congressos nacionais anteriores também foram plantando a sua sementinha, e a gente está esperançoso que a gente possa realmente levar o sistema Confea-CREA para o cenário político nacional no que se refere ao desenvolvimento de políticas públicas. Mas eu agradeço a todos pela oportunidade de contribuir, de participar, e eu estarei na estrutura do Confea, na Procuradoria Jurídica, à disposição também para quaisquer questões relacionadas ao Congresso Nacional de Profissionais e outras questões jurídicas que envolvem o sistema Confea-CREA. Muito obrigado, professor. Fantástico. Essa questão que o Guilherme colocou nas apresentações e que o professor Fernando destacou, que são os outros fóruns, né? Nós temos outras formas aí, através do Colégio de Presidentes, através do Colégio de Entidades Nacionais, através do CEDER Nacional, através nós não precisamos esperar o CNP para debater alguns temas ou para enviar algumas propostas. Nós temos as nossas associações, que são a base do sistema, para fazer isso. E nós temos esses colegiados que também podem trabalhar dessa forma. Parabéns de novo pela apresentação, pela sintonia em relação ao que a gente quer para 2022, em relação ao 11º CNP. Guilherme, você tem alguma fala final, algum complemento do que o... Eu acho que em complementação ao que o doutor Fernando disse, eu acho que a gente poderia falar aí, seguindo a pergunta do senhor Canuto, um pouquinho da tramitação, né, Musolon, de como que se tramita as propostas do CNP dentro do Confea. Porque após a aprovação no CNP, o nosso plenário, o plenário do Confea, ele, na verdade, ele faz uma decisão plenária recepcionando todas as propostas do CNP. Após o recepcionamento dessas propostas do CNP, as propostas elas passam para a CAIS, Comissão de Articulação Institucional do Sistema, que direciona aí para as áreas técnicas, aí seja para a PAR, seja para a PROJA, seja para a GTE, Gerência Técnica do Confea, cujo nós, né, corpo funcional do Confea, damos aí toda essa questão técnica, jurídica e também legislativa junto às propostas, para que elas venham ser aí depois reanalisadas pela CAIS, reanalisadas pelos nossos entes políticos do sistema, que são os nossos conselheiros federais, que compõem o plenário do Confea, para aí sim essas propostas sejam aí transformadas. Pode ser num projeto de lei, pode ser num decreto, pode ser aí num pedido, né, de alteração de alguma legislação nacional, de alguma alteração aí das nossas leis internas, que são as nossas resoluções, né? Então, é importante aí dizer para o senhor Canuto como que é essa tramitação dentro do Confea das propostas do CNP, ela passa aí por vamos dizer assim, uma atuação muito fina aí do pessoal da área técnica aí do Confea, então é muito importante isso. Mais uma vez, só para dizer a minha fala final, agradecer aí pela oportunidade, estamos aqui enquanto assessoria parlamentar, novamente, sempre à disposição, nós não somos assessoria parlamentar do Confea, somos assessoria parlamentar do sistema, Confea, CREA e Mútuo, estamos sempre à disposição de todos os senhores, sabemos que a atuação parlamentar ela é fundamental hoje para o nosso sistema profissional, ela é fundamental, porque é no Congresso Nacional que nós vamos garantir aí a melhoria e as condições de trabalho de todos os nossos profissionais e garantir a nossa atuação profissional, que sabemos que essa atuação profissional, a expertise profissional dos nossos profissionais, ela é de suma relevância para esse desenvolvimento nacional, cujo não só no CNP, mas em todas as nossas ações nós queremos dar aí esse protagonismo da engenharia
da agronomia e das geociências para toda a nação brasileira. E é isso que nós levamos, enquanto assessoria parlamentar, para o Congresso Nacional e para todos os ministérios do nosso executivo. Tá bom? Fica aqui meu agradecimento e, mais uma vez, estamos sempre à disposição. Maravilha, Guilherme. Muito bom. Estou muito feliz. Acho que a gente fecha aí um dia de intensas informações, históricos do nosso Congresso Nacional de Profissionais. Professor Fernando, de novo, obrigado. Guilherme, professor Edson, chefe de gabinete Rossafa, assessora de gabinete Simone, ao time de staff que está nos apoiando aqui, Tiago e Micali, que espero ter acertado o nome, desse nosso importante evento que nós fizemos hoje. Aguardamos vocês em outubro de 2022, com delegados com ou sem mandatos, participando dos eventos regionais de vocês. O nosso 11º CNP vai ser realizado de 6 a 8 de outubro de 2022. Então, acessem o nosso site, cnp.org.br, deem uma olhada nas propostas do nome do 10º, como estão a tramitação, leiam os textos referenciais que estão por lá, acessem as matérias, participem, assim como o Guilherme, na assessoria parlamentar, que faz parte da Superintendência de Integração do Sistema, e o nosso professor Fernando, que faz parte da Procuradoria Jurídica. Eu, através da gerência regional, que compõe também a Superintendência de Integração do Sistema, fico à disposição de vocês, né? Nós temos o e-mail do CNP, cnp@confeia.org.br. A caixa já está aberta para receber sugestões, dúvidas, tudo que vocês queiram e que a gente puder antecipar, nós vamos antecipar através dos e-mails. Então é isso. Vou passar a palavra final agora para o encerramento do nosso superintendente, Osmar Barros, para dar a palavra e agradecer aí, Osmar, também a confiança, a oportunidade que você também deu através do GT-CNP, desse desafio de eu estar coordenando esse grupo, para que em 2022 a gente faça um evento fantástico. A palavra é sua, superintendente. Um abraço. Obrigado, Renato. Eu acabei de chegar. Na verdade, estamos aí com uma série uma série grande de envolvimento em atividades aqui. Então, mas ainda bem que eu cheguei a tempo. Primeiro cumprimentar a equipe que está aqui presente. Então, doutor Fernando, prazer em vê-lo, obrigado pela atenção de sempre. O Renato, nem vou falar, né? O Renato é suspeito, além de tudo é um grande amigo, mas é um parceirão. Renato, parabéns, obrigado. Simone Bahia, outra parceira. Quem mais está aí? Estou vendo aqui o Guilherme da APAR. É muito importante destacar aqui, eu acho que eu vou ser redundante, o Renato acabou de falar, esse painel, esse workshop, vamos chamar assim, de antecipação das atividades do CNP, ele surgiu em função de uma experiência vivenciada pelo próprio Renato há 3 anos atrás, que recebeu como tarefa, quando chegou ao Confeia, né, a incumbência de organizar o CNP. E a partir daí, e ele o fez com muita propriedade, com muita qualidade. Mas a partir da nossa chegada também à superintendência, nós começamos a compartilhar aí algumas ideias e de que quanto mais cedo começássemos a trabalhar as questões do CNP, mais qualidade teríamos nas propostas e, consequentemente, no resultado final do evento. Foi apresentado hoje, ao longo da tarde, o andamento ou a evolução ou o percentual de propostas que são aprovadas, que são reprovadas, que são arquivadas, e óbvio que isso acontece por diversos motivos, mas quanto maior a qualidade, quanto maior o envolvimento e quanto maior o discernimento para as questões parlamentares e jurídicas, vamos chamar assim, não sei se é a melhor frase, mas quanto melhor o entendimento dessas questões, melhores serão as propostas.
Muitas vezes se arquiva a proposta por não atender a legislação, muitas vezes se arquiva a proposta por não atender interesses, em algumas questões que são eminentemente técnicas, outras são políticas, enfim. Então, o adiantar dessas discussões, ele tem esse único objetivo: melhorar a qualidade. Os nossos profissionais, eles participam em número grande, eles se envolvem, eles querem opinar, eles querem que a nossa legislação seja modernizada, atualizada. Haja visto o intenso trabalho que a PAR tem tido ao longo dos últimos meses aí. Nós nos envolvemos com questões junto ao executivo, ao legislativo e até ao judiciário, né, doutor Fernando? Então, quanto melhor for a qualidade da participação dos profissionais nesse processo, melhor vai ser o resultado dos nossos trabalhos. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar toda a equipe. Eu não vou ficar nominando, porque eu vou acabar esquecendo. Nós temos um grupo de trabalho muito grande aí, então sintam-se todos cumprimentados, parabenizados, e o Renato já colocou aí já existe um link, ou um e-mail, ou um site, ou eu não sei exatamente qual é a forma, mas já está disponível para os semanistas aí, para os profissionais de uma maneira geral, esse canal aberto aí para que já comecemos a discutir aí essas questões ligadas ao próximo CNP. Espero de coração que a gente possa fazer esse evento de forma híbrida, na pior das hipóteses, né? Presencial ou parcialmente, porque o contato, o networking, o envolvimento das pessoas, ele ainda é muito melhor quando se olha no olho, quando se discute, quando se senta numa mesa para discutir. Aqui, apesar do número recorde aqui de quase 12 mil participantes nesse evento, eu sou professor da época que a sala de aula era no quadro branco lá, no quadro verde ainda, com giz, viu, doutor Fernando? E eu hoje tenho, assim, claro, a gente não pode deixar de lado as novas tecnologias, né? Mas eu gosto do olho no olho. Então, eu espero que a gente consiga fazer o CNP de forma presencial, mas se não for possível, que seja híbrido, enfim. O que eu mais espero mesmo é o envolvimento dos profissionais nas sugestões, nas propostas, e o objetivo desse trabalho, desse painel hoje aqui era esse. Eu esqueci aqui, e já me perdoe, Simone, eu acho que eu não te cumprimentei, então aí fica registrado, a Simone é outra parceiraça nossa lá do gabinete. Parabéns a todos, obrigado pelo envolvimento de todos, estamos à disposição. Obrigado, Renato. Maravilha. Já que a Simone foi citada, deu apoio para a gente no primeiro bloco, ficou com a gente no segundo. Simone, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Você que trabalha com a gente aí, tratou com carinho as propostas, fez um trabalho fantástico. Se você quiser dar uma palavrinha final, também a palavra está aberta. Oi, Renato. Está ouvindo? Sim. Bem, a palavra final é que estamos todos bem alinhados, pelo que nós conseguimos observar, né? Todas as nossas falas foram numa mesma direção. Isso prova o quanto o CONFER caminha muito bem sobre a gestão do presidente Joel, né? Todas as nossas áreas estão imbuídas nesse mesmo sentido, de atender a sociedade, de atender o profissional. Espero que todo mundo tenha observado esse carinho, essa dedicação que essa equipe, que o Osmar já citou, você já citou, nesse trabalho com o CNP, né, já desde agora, realmente é uma coisa inédita, nunca se teve um preparo tão antes do CNP, a tua dedicação também, né, Renato, coordenando esse grupo, e estamos aí para contribuir. Da mesma forma que o Guilherme se colocou à disposição, me coloco à disposição, né, enquanto assessora lá do gabinete, enquanto membro do GT-CNP, para atender não só agora, mas em futuras questões, e aguardamos as contribuições dos profissionais. E realmente esse vai ser o CNP. Participem. Obrigada, Renato.
Maravilha, 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 Simone. Eu sou um mero representante, a gente tem um grupo muito forte, agradeço a paciência, inclusive, de todos. Tirando os agradecimentos aí, agradecer a todos os nossos telespectadores, participantes que estiveram com a gente até às 17h30. Quero agradecer aqui, em nome da Micali e do Tiago, que deram apoio para a gente no offline. A participação de vocês é necessária, o briefing muito importante. Quero agradecer também a toda a equipe da Gerência de Comunicação do Confeia, que foi fantástica na figura da Silvia Girardi, que fez um trabalho muito bom. Agradecer também ao gerente Felipe Pasqualini novamente, parabenizar a toda a equipe 7RP, as jornalistas, que estão conduzindo com maestria esse nosso primeiro evento online, que com certeza vai ser o primeiro de muitos aí que a gente vai estar fazendo a diferença. Então, um bom descanso a todos, um bom final de semana, boa sexta, fiquem com Deus e até a próxima.